Eu vou trocar 5 jogadores e mais o capitão do meu time para a primeira rodada da Copa do Mundo. É o Cartola da Copa do Mundo que vai chegar para você logo depois da vinheta. Então bora lá, galera, vamos fazer as mudanças do nosso time. Só voltando a falar aqui, a gente tá só com esse filetinho da tela aqui no meio da tela falando sobre o Cartola, é porque a gente tá tendo que compartilhar a tela, espelhar a tela do celular aqui pro computador pra gente conseguir fazer, tá? A gente ainda não tem o aplicativo pra computador, então a gente tá tendo que usar dessa forma, beleza? Mas isso não vai impedir da gente montar um time bacana. Combinado? Vamos lá? Cara, eu falei sobre as 5 mudanças e a primeira que eu vou fazer aqui no meu time é do Pedro Porro, lateral da Espanha. Gosto bastante dele. Ele me deu muitos pontos jogando pelo Tottenham, jogando ali na Champions League. O que acontece? O Pedro Porro tá disputando a posição com o Llorente e ainda não tá definido quem será o titular. Aqui ele tá como provável, porque pode ser que ele jogue, mas também pode ser que no fim do dia ele não entre como titular, fique no banco, entre no decorrer da partida. Como a rodada no Cartola da Copa do Mundo é uma rodada muito espaçada, demora demais até acontecer todos os jogos, a gente não sabe o que vai acontecer até a partida da Espanha. Então, pra gente não correr o risco de repente perder esse jogador, até por isso também que é importante o banco também estar bem reforçado, a gente não pode negligenciar o banco no Cartola da Copa, é importante que a gente tenha jogadores que sejam prováveis mesmo para entrar em campo, tá? Então por isso que eu tô tirando o Pedro Porro com uma dor no coração muito forte de fazer essa mudança. A outra mudança que eu vou fazer, eu já vou tirando os jogadores, depois a gente vai colocando os novos jogadores no time, tá? Eu vou tirar o Maignan do time da França, eu acredito que o Maignan vai ser bastante testado, eu acho que em defesas ele deve fazer bastante ponto, mas cara, eu quero garantir pelo menos além dos pontos de defesa, eu também quero buscar um SG, porque aí, cara, é pontuar ao máximo, buscar pontuação ao máximo aqui, e não buscar só a pontuação em defesa, só em SG, sabe? Então eu quero uma mescla dos dois. Eu acho que com o Maignan pode acontecer sim um SG e bastante defesa, mas eu acho que é um pouco arriscado, então eu vou mudar o meu goleiro aqui nessa rodada. Eu tenho o Raum, lateral, quero meu lateral reserva, lateral alemão, que também pode ficar fora, ele já tá, que não vai participar da partida, por isso já vou vendê-lo. Um lateral esquerdo bem ofensivo, infelizmente ele não deve jogar. Além disso, eu vou tirar aqui o Fabian Ruiz, meu meia reserva, meia da Espanha reserva, vou tirá-lo. E mais um jogador que eu vou tirar do time é o meu zagueiro, o Cubarsí. O Cubarsí também vai sair do banco. O meu banco fica por enquanto só com o Unai Simon e o Oyarzabal. O Oyarzabal segue como reserva de luxo, não vou alterá-lo. Eu acho que a Espanha deve ganhar e ganhar bem de Cabo Verde. Acho que é muito importante ter algum atacante espanhol. Eu acho que o Oyarzabal é uma boa pedida para essa primeira rodada aqui do Cartola. Vamos fazer agora a mudança no goleiro. Eu tô saindo do Maignan, segundo goleiro mais caro da rodada, para pegar o Courtois, goleiro da Bélgica, que enfrenta o Egito nessa primeira rodada. Eu acho que o Egito pode sim ser um time que vai chutar bastante, mas eu acredito que pode ter um SG aqui da Bélgica nessa partida. Por isso a minha escolha é pelo Courtois como goleiro titular agora no lugar do Maignan, fazendo essa primeira substituição do nosso time para a rodada definitiva, tá? Agora vamos mudar o lateral. Antes da gente mudar o lateral aqui, aproveita e já deixa o seu like, já se inscreve no canal, tá? Compartilha esse vídeo aqui, não vai te custar nada, é de grátis, eu prometo que é de grátis e vai ajudar bastante a gente aqui, beleza? Então vamos trocar o nosso lateral agora. A gente tirou o Pedro Porro, lateral espanhol, temos grandes opções aqui, tá? Tem o Hakimi do Marrocos, mas como o jogo é contra o Brasil, eu não consigo colocar ninguém que joga contra o Brasil, então não colocarei. Cucurella da Espanha também é uma boa pedida, mas cara, o Kimmich ele tem jogado como volante pelo Bayern de Munique, porém na seleção alemã ele joga como lateral. Só que ele é um lateral, cara, que tem muita qualidade técnica, ele tem a bola parada, de repente ele pode ter um pênalti também a seu favor. Se o Havertz, por exemplo, que é o nosso atacante aqui, não estiver jogando, pode ser que o Kimmich assuma a condição de batedor de pênalti da Alemanha, então vale bastante a aposta, e o Kimmich é um cara que é certeza que ele joga, então por isso que eu tô colocando ele no nosso time. Pensando também em jogadores que podem jogar, pode ser que o Jonathan Tah comece no banco essa partida, ainda não tem uma definição muito clara de qual será a dupla de zaga da Alemanha para esse primeiro jogo. Então a gente tem a opção do Jonathan Tah, a gente tem o Rudiger e a gente tem o Schlotterbeck. E é com ele que a gente vai aqui como reserva, porque aí eu fico garantido. Pode ser que dos três
podem jogar 2. Então pode ser que jogue o Tah, pode ser que jogue o Schlotterbeck ou pode ser que jogue o Rudiger. Dos 3, 2 jogam, então aqui eu já me garanto que se o Tah não jogar, o Schlotterbeck com certeza estará. Então já garanto aqui que vai ter um defensor aqui da Alemanha do nosso time, beleza? Um zagueiro, que a gente já tem um outro defensor que é o Kimmich aqui, o nosso lateral. Boa! Lateral reserva. Para reserva da lateral, eu vou com um jogador que também é certeza que vai jogar. Não tem como não jogar. Ele é uma das principais armas aqui do time, e eu tô falando do Ryerson da Noruega, que joga contra o Iraque nessa estreia da Copa do Mundo, a estreia da Noruega. O Ryerson, ele é um jogador muito ofensivo, ele às vezes é até testado como atacante, ali como um ponta, aberto ali pela esquerda, acho que é uma opção muito boa, pensando em SG da Noruega e também pensando ali numa possível assistência, uma possível participação em gols ali do time norueguês, tá? Por isso que eu tô colocando o Ryerson para ficar aqui no meu banco de reserva. Acredito que Nuno Mendes e Kimmich vão jogar, mas pelo menos se alguma coisa acontecer, eu já tô coberto ali com o Ryerson, beleza? E agora vamos pro meia. O nosso meio de campo aqui que vai substituir o Fabián Ruiz é um meia também espanhol. Eu tô falando de Dani Olmo. Eu acho que é um jogador um pouco mais ofensivo, que pode oferecer bastante pontos em participação de gol, em assistência, em chute pro gol, em gol. Então acho que é um jogador acredito que pode trazer um pouquinho mais de pontuação e pode ser alguém diferencial. Também diferencial assim, caso o Wirtz não joga, Musiala ou o Olise não joga, tá? Só pra gente se garantir que se um dos 3 não jogar, que eu acredito que eles vão pontuar bastante, é um meio de campo que tende a pontuar muito para essa primeira rodada. Caso não aconteça, eu tô coberto aqui com o Olmo no meu banco de reserva. Caso não aconteça, não. Caso eles não entrem em campo, certo? E como eu comentei, o meu reserva de luxo aqui vai ser o atacante, vai ser o Oyarzabal. Acredito que ele deve fazer bastante gol, e aí ele fica ali para ser uma cobertura para o Cristiano Ronaldo, para o Havertz e para o Haaland. Acredito que os 3 devem fazer bastante ponto, mas caso alguma coisa não vá tão bem assim, a gente tem ali o Oyarzabal para dar o suporte ali como um reserva de luxo. E assim fica escalado o nosso time para a primeira rodada da Copa do Mundo FIFA 2026, é o Cartola na Copa, nosso primeiro time. Vamos deixar aqui até para você poder dar o seu print aí na tela para você pegar aí como referência, para você pegar aqui algumas dicas do nosso time, para você poder montar o seu time aí com bastante lucidez, tá? Eu mantive ali o Akanji como zagueiro, acredito muito no SG da Suíça, por isso que eu mantive ele. Eu aumentei a quantidade de jogadores aqui da Alemanha no time titular. Na verdade, eu aumentei um jogador da Alemanha no time titular ali, acabei dobrando na defesa, porque eu acho que faz muito sentido. Então a gente está com 5, estamos com 6 jogadores da Alemanha, contando com o treinador, né? 5 jogadores e o treinador, e mais um reserva que é o Schlotterbeck. Caso o Tah não jogue, caso o Akanji não jogue, eu tenho ali um bom zagueiro como reserva. Beleza? Esse é o nosso time para a primeira rodada. Deixa seu like, deixa seu comentário, fala aqui pra mim, quem que vai ser seu capitão na primeira rodada do Cartola? E aí, você tá confiante com o seu time pra essa rodada? Cara, a primeira rodada é sempre muito difícil porque a gente não tem muito parâmetro pra escalar os times, porque, cara, jogador na seleção joga de um jeito, jogador no seu clube joga de um jeito, jogador com campeonato, com um torneio tão importante quanto esse também reage de uma outra forma. Então a gente nunca sabe como que vai ser na primeira rodada. A gente vai com o que a gente tem de conhecimento de outros campeonatos, de outros jogos que a gente já viu de cada um desses jogando e que a gente acredita que vai fazer bastante ponto pra gente, tá? Esse é o nosso time da primeira rodada. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo te ajude a montar o seu time e a gente se vê num próximo vídeo pra segunda rodada. Espero que a gente volte nesse vídeo para falar que fizemos muitos pontos e para a próxima rodada a gente consiga escalar um time ainda melhor, porque a cada rodada a gente vai melhorando ainda mais o nosso time, fazendo muito mais pontos e liderando as nossas ligas. O ideal aqui é esse, é liderar as ligas. Beleza? Combinado? A gente se vê numa próxima então. Um beijo, um abraço e fui!